questão 148 agora fala sobre uma solução de 10 litros, que eu já deixei marcado aqui, de uma solução de 10 litros que contém duas substâncias que o Enem chamou de S1 e S2. Ele fala que desses 10 litros, 99,95% é do S1, tá? E ele fala que uma quantidade desse S1 vai ser retirada e que a quantidade de S2 vai ser mantida. E ele faz uma pergunta: quanto de S1 a gente precisa retirar para que essa porcentagem aqui passe a ser 99,90%, tá? Essa é a pergunta que ele faz. Então, a primeira coisa é: se 99,95% é o S1, o que falta para dar o 100% é o S2, correto? Então é 0,05%. Se você somar esse com esse, você chega em 100%, correto? Agora olha só, toda porcentagem ela é uma fração, correto? E a gente aprende, né, que numa igualdade de frações, vou até deixar aqui anotado, numa igualdade de frações, se você multiplica o cara que está aqui por um valor, você vai dividir o cara que está aqui pelo mesmo valor. Então vamos supor que aqui é n e aqui é um outro número qualquer. Se você multiplica esse n por 4, esse cara aqui de baixo você vai dividir por 4, tá? Isso é uma igualdade de frações. E o que você multiplica aqui, você divide embaixo e vai multiplicar o de cima pelo mesmo valor. Onde eu quero chegar com isso? Se a porcentagem do S1 vai de 99,95% passar para 99,90%, quer dizer que esse 0,05% vai passar a ser o S2, correto? Então, de 0,05%, ele vai passar a ser 0,10%, tá? E olha só, de 0,05% para 0,10%, perceba que a porcentagem dobrou. Olha só. E se a porcentagem dobrou, o total vai cair pela metade. Como é que você sabe disso? Porque ele disse que a quantidade de S2 vai ser mantida. Essa é a grande sacada, né? Se a quantidade de S2 vai ser mantida, tudo que vai ser removido é só o S1. E se o S2 dobrou, o S1 cai pela metade. Beleza? Então, se ele vai cair pela metade, dos 10 litros você vai remover 5. E aí, desse jeito, você já chega na resposta, que é 5 litros. Marcado pela alternativa E. Tá? Bom, só para deixar registrado um outro jeito de resolver a questão 148, né, o jeito padrão, ele fala que você tem 10 litros. Dica: passa tudo para ml, tá? Porque você vai ver que se você fizer com litros, os números vão ser bem chatinhos de fazer a conta, tá? Então 10 litros, 10.000 ml, beleza? O S1 é 99,95% disso. Então, você vai ter 9,995 ml do S1. E os outros 5 ml, para completar os 10.000, vão ser do S2, beleza? Então, ele fala que uma quantidade desse S1 vai ser retirada. Eu não sei quanto é. Então, a gente só vai deixar marcado esses 9,995 vai ser retirado uma quantidade, certo? E quando você somar com esses 5 ml do S2, você vai ter um novo volume, que a gente vai chamar de 10.000 menos essa quantidade que vai ser retirada, beleza? Esse é o nosso novo volume desse recipiente, tá? Só que ele quer que a porcentagem de S1 passe para 99,90%. Então, o que a gente tem que fazer é 99,90% disso aqui, tá? Então, vamos lá. Para que ele passe, a gente vai pegar o que ele era antes
o S1, o que ele era antes, 9995, menos Q, tem que ser igual a 0,99 vezes esse novo volume. Por que que eu coloquei 0,99? Porque é o 99,90%, tá? Quando você fizer a fração, a porcentagem, colocar o 100 embaixo, você vai ver que você vai chegar nisso aqui, beleza? E agora é só resolver a continha, tá? Esse aqui, do lado esquerdo, a gente não mexe. E agora a gente faz a distributiva aqui, tá? 0,99 vezes 10.000, a gente vai chegar em 9.990, tá? Menos 0,99Q, tá? Só fiz a distributiva aqui. Vou deixar denotado aqui a distributiva, tá? Agora a gente tem que dar uma ajeitada nisso, né? Letra de um lado que não tiver letra pro outro, né? Então já vamos fazer aqui 9995 menos 9990, beleza? Vou deixar aqui marcado 9.995 menos 9.990 é igual a menos 0,99Q. Esse menos Q a gente vai somar desse lado, beleza? 9.995 menos 9.990, isso aqui dá 5, tá? E isso aqui, Q menos 0,99Q, vai dar 0,01Q. Para a gente descobrir o Q, então, a gente vai ter que pegar esse 5 e dividir por 0,01, tá? Isso aqui vai dar pra gente a resposta lá que a gente já tinha chegado nos 5 litros, beleza? Se eu não me engano, falta um 0 aqui. E aí, vai chegar nisso aqui, 5.000 ml, que é os mesmos 5 litros que a gente tinha encontrado antes, beleza? Questão 149 agora fala da distribuidora de combustíveis, e que ela fala que possui caminhões com capacidade de 30.000 litros de combustível. Ele fala que em todos os transportes que esses caminhões fazem, uma quantidade de combustível é descartada, tá? E a informação crucial desse exercício, ele fala que a quantidade descartada é sempre a mesma, tá? Isso independe da quantidade que eles transportaram, tá bom? Essa informação é importantíssima. Ele fala que um posto encomendou dessa distribuidora 10.000 litros. Só que essa distribuidora enviou, ao invés de mandar 10.000, enviou 10.200. E aí o que ele fala? Como sempre tem uma quantidade descartada durante o transporte, durante o trajeto da distribuidora até o posto, esse posto recebeu somente 9.900, tá? E aí ele fala que num novo pedido, o mesmo posto solicitou o dobro do primeiro pedido. Ou seja, se ele solicitou o dobro, ele pediu 20.000 litros, tá? E aí ele fala, considerando esses descartes, qual que é a quantidade que a distribuidora tem que enviar para que atinja esses 20.000 litros, beleza? Então veja bem, se ele enviou 10.200 e foi entregue 9.900, você concorda que aqui teve uma perda de 300 litros, correto? E essa perda, ela é a mesma, lembra da informação? Então, se ele tem que mandar 20.000, ele tem que mandar com 300 litros a mais, beleza? A quantidade é sempre a mesma, a quantidade de descarte é sempre a mesma, independe do trajeto. Então,
Se ele desperdiça 300, ele tem que mandar 300 a mais dos 20 mil, beleza? Então ele vai mandar isso aqui, mais 300 litros. Isso aqui vai dar 20.300. Que está marcado na alternativa C.